Em uma manhã fresca de outono, Maria, uma mulher viúva, enfrentava um dilema angustiante. Após a morte repentina de seu marido, ela se viu sem opções, exceto uma: a fazenda herdada da família de seu esposo. Com cabelos castanhos, olhos cansados, e uma determinação incansável, Maria era o pilar da família. Acompanhando-a estavam seus 3 filhos. Bruna, a mais velha aos 15 anos, possuía cabelos escuros e um olhar destemido que escondia a tristeza que a morte do pai havia deixado em seu coração. Isabela, com 12 anos, tinha uma beleza angelical e uma imaginação vívida que a mantinha constantemente absorta em seus pensamentos. Por fim, o pequeno André, com 7 anos, era uma bola de energia e curiosidade, seus olhos brilhavam com a empolgação da juventude. A fazenda, situada nos confins de uma pequena cidade isolada, era um enigma em si mesma. A casa de fazenda era centenária, era imponente, mas sua fachada desgastada e janelas quebradas transmitiam uma aura de abandono. Árvores antigas cercavam a casa, inclinando-se sobre ela, de maneira ameaçadora, como se tivessem testemunhado muitos segredos sombrios ao longo dos anos. A grama alta e desordenada crescia por toda parte, encobrindo trilhas que conduziam à casa. No interior da residência, a passagem do tempo era evidente. Corredores escuros e desgastados se estendiam como veias pela casa, contando histórias de gerações passadas. Enquanto a família começava a desembalar suas coisas na casa, uma sensação de desassossego pairava no ar. Bruna sentia olhares invisíveis a observando, enquanto Isabela arrepiava-se com o vento gelado que sussurrava pelos corredores. André, no entanto, estava encantado com a ideia de explorar o novo lar, completamente alheio à estranha atmosfera que permeava a fazenda. Com a noite chegando, a família se reuniu na sala escura da casa para o jantar, ainda inexplorada pela noite que se aproximava. Nenhum deles sabia o que a fazenda reservava para eles, mas havia uma sensação de que algo intrigante e talvez até misterioso estava prestes a desvendar-se nas próximas semanas. Nos dias que se passaram, a família estava envolvida em uma tarefa incessante de trabalho. Maria, com suas mãos calejadas, dedicava-se a limpar e consertar a casa, que parecia ter sido esquecida por anos. Janelas quebradas foram substituídas, o chão rangente foi cuidadosamente restaurado e as paredes ganharam uma nova camada de tinta para esconder as marcas do tempo. Enquanto Maria estava ocupada com os afazeres domésticos, as crianças também desempenhavam um papel importante. Sofia e Isabela ajudavam a mãe com a limpeza e cuidavam do irmão mais novo. No entanto, quando tinham um tempo livre, corriam animadas para o celeiro ao lado da casa. O celeiro tinha um charme rústico que encantava as crianças. Lá dentro, encontravam balanços pendurados nas vigas antigas, balançando suavemente sob o teto de madeira. As risadas das meninas ecoavam pelo celeiro enquanto empurravam André nos balanços, aproveitando um momento de descontração. O sol filtrava-se pelas frestas da madeira, criando padrões de luz e sombra no chão de terra batida. Enquanto a mãe concentrava-se em consertar e renovar a casa, as crianças encontravam uma fuga no celeiro, onde podiam se divertir e brincar. Maria estava ocupada pintando uma das paredes do quarto quando ouviu um barulho vindo da sala. Ela presumiu que fossem as crianças brincando e decidiu pedir a ajuda delas para terminar o trabalho mais rápido. Ao olhar pela janela, no entanto, notou que as 3 crianças ainda estavam lá no celeiro, balançando-se nos balanços e rindo alegremente. Sentindo um arrepio percorrer sua espinha, Maria decidiu verificar o que estava acontecendo na sala. Ao entrar na cozinha, notou que todas as gavetas e portas dos armários estavam escancaradas, como se alguém tivesse revirado tudo em busca de algo. O silêncio que pairava no ambiente era perturbador. Maria rapidamente chamou suas 3 crianças, preocupada com o que poderia estar acontecendo. Ela perguntou a cada uma delas se tinham mexido nas gavetas e armários, mas todas negaram veementemente.
A confusão nos olhos das crianças era genuína, e elas juraram que não haviam tocado em nada na cozinha. A perplexidade tomou conta de Maria enquanto ela olhava para as portas e gavetas abertas. Não havia sinal de invasão e nada parecia ter sido roubado. Na outra noite Isabela estava com sede, e decidiu descer para a cozinha em busca de um copo d'água. Enquanto bebia na penumbra, um choro distante começou a ecoar pelo corredor, enchendo seus ouvidos. O choro parecia distorcido e sobrenatural, arrepiando a espinha de Isabela. Ela se aproximou do corredor, hesitante, e o choro ficou cada vez mais alto e assustador. Parecia ser o choro de um bebê, mas havia algo errado, algo sinistro na maneira como ecoava pelas paredes da casa. Ela foi andando lentamente até o corredor que dava para o porão. A cada passo que dava, o choro se tornava mais alto. De repente a porta que estava em sua frente foi abrindo lentamente, e uma criatura parecendo com um feto deformado veio se arrastando e chorando para cima da garota. Ela deu um grito ensurdecedor. Voltou correndo até os quartos, chamando a sua mãe, e acordando os seus irmãos. Sua mãe pegou uma espingarda, e desceu até lá embaixo para dar uma olhada, mas não encontrou nada, achou que era apenas imaginação da menina. No dia seguinte, Maria acordou com uma misteriosa mancha roxa em seu braço, como se tivesse se machucado durante a noite. Não era a primeira vez que algo assim acontecia, e ela também notou uma mancha semelhante em sua perna. Ela decidiu levar as meninas para a cidade próxima para comprar algumas coisas essenciais. Chegando à pequena cidade, Maria entrou em uma loja local e fez amizade com a mulher que estava na venda. Enquanto conversavam, a mulher começou a falar sobre a fazenda onde Maria e suas crianças agora moravam. Ela explicou que a propriedade havia sido uma fazenda incrivelmente produtiva há muitos anos, mas que um incidente terrível havia assombrado a família que vivia lá. Há muito tempo, o marido da família havia se envolvido em práticas obscuras de magia negra, o que causou uma série de eventos perturbadores. Em um dia fatídico, ele surtou e atacou a sua família, incluindo a sua mulher que estava grávida de 8 meses. Depois de cair em si, do que fez, ele foi para as cavernas que ficavam na propriedade, e daí em diante desapareceu. A história que a mulher contou deixou Maria e seus filhos arrepiados. Parecia que eles estavam ligados de alguma forma a essa história macabra, como descendentes da família que viveu na fazenda por gerações. O que exatamente aconteceu naquela época e como isso poderia afetar a vida de Maria e suas crianças na fazenda atualmente permanecia um mistério assustador. Eles começaram a perceber que havia algo profundamente sinistro escondido nas sombras da fazenda. À medida que os dias passavam, a tensão na fazenda aumentava. Maria estava cada vez mais nervosa e impaciente, brigando frequentemente com suas crianças. Seu estado de estresse extremo começou a preocupar profundamente as meninas, que não entendiam por que a mãe estava tão alterada. Bruna, a mais velha das meninas, compartilhou suas preocupações com sua amiga da loja local. A mulher, sentindo a angústia da família, decidiu oferecer alguma ajuda. Ela deu a Maria uma Bíblia e um terço, sugerindo que isso poderia proteger a família. Certo dia, as crianças estavam se divertindo no celeiro, brincando despreocupadamente como de costume. De repente, ouviram um grito estridente de sua mãe ecoando pela fazenda. Alarmadas, elas largaram seus brinquedos e correram de volta para casa, onde as risadas sinistras de um homem idoso podiam ser ouvidas, enviando arrepios pela espinha delas. Com corações acelerados, as crianças se aventuraram corredor adentro, na direção do quarto de sua mãe, seguindo o som das risadas perturbadoras. Quando entraram no quarto, ficaram chocadas com o que encontraram. Maria estava sentada na cama, mas algo estava terrivelmente errado.
Sua cabeça estava inclinada para baixo, seus cabelos caídos sobre o rosto, escondendo-o nas sombras. Risadas histéricas escapavam de seus lábios, mas não eram as risadas familiares que as crianças conheciam. Era uma risada sinistra e arrepiante que ecoava pelo quarto. As crianças olharam com horror enquanto Maria permanecia ali, parecendo irreconhecível. Seus olhos estavam completamente brancos, sem qualquer sinal de vida, e cortes inexplicáveis marcavam seu rosto. Ao lado da cama, um pentagrama estava desenhado, adicionando uma aura ainda mais sinistra à cena. Com uma voz que não parecia mais a de sua mãe, ela disse com uma entonação estranha: "A hora chegou. Vocês todos devem se ajoelhar." As crianças tremiam de medo, sem saber o que estava acontecendo com sua mãe. O pequeno André, o mais novo entre os irmãos, se ajoelhou, enquanto Isabela, apavorada, começou a chorar de medo. Bruna, mais corajosa e desesperada, se aproximou da mãe e segurou seus ombros, sacudindo-a com força, implorando para que ela voltasse ao normal. Maria, com olhos vazios e um sorriso perturbador, empurrou Bruna e repetiu com uma voz enigmática: "Ajoelhe-se." Ela permaneceu em pé na cama, parecendo completamente fora de controle. Bruna percebeu que sua mãe não voltaria ao normal e tomou uma decisão rápida para proteger seus irmãos. Ela pegou Isabela e André pela mão e saiu correndo do quarto, deixando para trás a visão aterradora de sua mãe possuída. A fazenda, que já era assustadora, estava se tornando cada vez mais perigosa e enigmática, e as crianças agora enfrentavam o desconhecido enquanto fugiam em busca de segurança. As crianças fugiram em desespero, com o coração batendo forte, mas quando chegaram à porta da frente, ela se fechou violentamente, como se tivesse vida própria, prendendo-as dentro da casa sombria. Em um piscar de olhos, todas as janelas também se fecharam e trancaram, tornando a fuga impossível. Em pânico, o pequeno André correu para debaixo do sofá, buscando abrigo e chorando em silêncio. Sofia, com olhos arregalados de terror, encontrou refúgio em um armário, onde se encolheu em um canto, prendendo a respiração enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Bruna, mais velha e corajosa, escondeu-se atrás da bancada da cozinha, com as mãos trêmulas, pronta para proteger seus irmãos. A casa agora estava em silêncio, exceto pelo som do vento soprando lá fora. As crianças permaneciam escondidas em seus esconderijos, tentando desesperadamente entender o que havia acontecido com sua mãe. A mãe delas desceu as escadas lentamente, sua voz perturbadora ecoando pela casa enquanto chamava os filhos para brincar. Ela insistia que era apenas uma brincadeira, tentando convencê-los a sair de seus esconderijos, mas as crianças permaneciam imóveis, presas em um medo paralisante. O pequeno André continuou encolhido sob o sofá, temendo o que poderia acontecer se ele saísse de seu esconderijo. Sofia, no armário, não conseguia acreditar que essa era realmente sua mãe, enquanto Bruna, atrás da bancada da cozinha, estava determinada a proteger seus irmãos a qualquer custo. Então, a mãe começou a cantar uma antiga cantiga que costumava acalmar Isabela para dormir. O coração das crianças se encheu de esperança, acreditando que sua mãe havia voltado ao normal. Não chore não, meu bebezinho, que a mamãe vai comprar um brinquedinho. Não chore não, meu bebezinho, que a mamãe vai comprar um brinquedinho. Lembra dessa canção? Com cuidado, Isabela abriu a porta do armário e, lentamente, começou a sair. A situação naquela casa sombria estava rapidamente se deteriorando. Bruna tentou correr para ajudar Isabela, e enquanto se aproximava para tentar ajudar sua irmã, móveis e cadeiras foram lançados pelo ar, bloqueando seu caminho. Era como se uma força sobrenatural estivesse em ação, tornando impossível qualquer tentativa de socorro. A mãe, com aquela voz perturbadora, desafiou Bruna a buscar sua irmã se ela a amava tanto.
Ela agarrou Isabela pelos cabelos e começou a arrastá-la, subindo as escadas em direção ao quarto dela. As crianças estavam aterrorizadas, impotentes diante do que estava acontecendo com a mulher que um dia fora sua mãe. Com o pequeno André em seus braços, Bruna não tinha outra escolha a não ser seguir lentamente a mãe Isabela em direção ao quarto dela. Cada passo era um ato de coragem, pois a escuridão que pairava na casa parecia se intensificar, e o que as esperava no quarto da mãe era um mistério aterrorizante. A situação dentro do quarto era aterrorizante. Os dois irmãos entraram chorando, implorando para que a mãe os largasse e os deixasse ir embora. No entanto, a cena que eles viram foi bizarra e apavorante. A Maria estava de costas com a Isabela em sua frente. Quando a Bruna percebeu, ela estava com sua boca extremamente aberta, mais aberta que o normal, como se seu maxilar estivesse quebrado, abocanhando a cabeça de sua filha como se quisesse a engolir, e a Isabela em transe. A Bruna empurrou sua mãe, e chacoalhou a sua irmã até que ela despertasse. Antes que pudessem sair dali, a porta do quarto se fechou sozinha, deixando os três presos com a figura que não era mais a mãe deles. A entidade revelou sua verdadeira natureza, afirmando que não era a mãe deles, mas sim algo que existia naquele mundo há muito tempo. Ela declarou que agora se alimentaria de 3 almas, lançando um terror indescritível sobre os irmãos. Desesperados, os meninos correram para a porta, batendo nela freneticamente, mas ela estava trancada, sem qualquer esperança de escape. A figura maligna começou a se aproximar lentamente deles, causando pânico. Foi então que Bruna, em um momento de desespero, avistou a Bíblia e o terço que a amiga da família havia dado a eles em cima de uma escrivaninha. Ela pegou ambos os objetos, e com coragem, abriu a Bíblia. A entidade ficou furiosa e mandou que ela largasse aquilo. Bruna percebeu que os objetos a incomodavam, então começou a ler uma parte aleatória da Bíblia em voz alta. A entidade, agora em agonia, tapou os ouvidos como se a leitura a incomodasse profundamente. Bruna passou a Bíblia para Isabela e a instruiu a continuar lendo, enquanto a entidade continuava a demonstrar seu desconforto, tentando resistir. Bruna pegou o terço e colocou no pescoço da entidade. Nesse momento a sua mãe começou a assumir o controle do corpo. Em um breve momento de clareza, a mãe pediu às meninas que fugissem, como se estivesse lutando para se libertar da prisão. Agora, as irmãs enfrentavam um dilema: fugir e abandonar a figura que uma vez foi sua mãe ou continuar lutando contra o terror. As crianças perceberam que a sombra que havia tomado a forma de sua mãe não era dela, mas sim a sombra de um demônio com 2 chifres. Nesse momento, algo surpreendente aconteceu. Um senhor apareceu e retirou o terço do pescoço da mãe, lançando-o na direção da sombra demoníaca. Um buraco se abriu no chão e a sombra foi tragada para o fundo da escuridão. A mãe desmaiou, e as crianças perceberam que aquele homem era na verdade um espírito. Ele se identificou como o antigo dono daquela casa e admitiu ter mexido com magia negra, invocando o demônio que o possuiu, e o fez cometer uma terrível tragédia. Agora, o demônio assombrava aquelas terras, e sua família estava presa naquela casa, condenada a enfrentar o horror que ele trouxera para o local. Ele as revelou que protegeu ela daquele demônio desde o primeiro dia que elas chegaram naquela fazenda. Ele e sua família tentou amedrontá-las para que elas fossem embora, até o seu bebê que faleceu na barriga da mãe tentou ajudá-las. Pois as filhas e o filho dela eram seus descendentes. A família decidiu seguir o conselho do espírito do antigo dono e partir daquela fazenda, deixando para trás o terror que havia assombrado suas vidas. Eles buscaram a ajuda de um padre experiente, para purificar a propriedade e permitir que o espírito da família do Senhor descansasse em paz. O exorcismo foi um evento solene e assustador, com incensos perfumados e orações poderosas preenchendo o ar.
O padre realizou rituais sagrados, abençoando cada canto da fazenda. Após a cerimônia de exorcismo, uma sensação de paz finalmente retornou à propriedade. No entanto, a família não quis mais voltar para aquele lugar. Decidiram vender a propriedade a fim de começar uma nova vida, longe dos horrores que tinham vivenciado. Elias revelou que protegeu ela daquele demônio desde o primeiro dia que elas chegaram naquela fazenda. Ele e sua família tentou amedrontá-las para que elas fossem embora, até o seu bebê que faleceu na barriga da mãe tentou ajudá-las.